Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 4. Vantagens do vínculo. E esse foi o fim, disse Pevara, sentada contra a parede. Androl podia sentir suas emoções. Eles estavam sentados no depósito onde haviam lutado contra os homens de Taim, esperando por Emarim, que alegava ser capaz de fazer Dobser falar. O próprio Androl tinha pouca habilidade em interrogatórios. O cheiro dos grãos havia se transformado em um odor rançoso. Às vezes, apodrecia repentinamente. Pevara ficou quieta, tanto por fora quanto por dentro, enquanto falava sobre o assassinato de sua família por amigos de longa data. Eu ainda os odeio, disse ela. Posso pensar na minha família sem dor, mas os amigos das trevas, eu os odeio. Pelo menos tenho alguma vingança, já que o tenebroso certamente não os defendeu. Eles passaram a vida inteira seguindo, na esperança de um lugar em seu novo mundo, apenas para ver a última batalha chegar muito depois de suas mortes. Suponho que os que vivem agora não estarão em melhor situação. Assim que vencermos a última batalha, ele terá suas almas. Espero que a punição deles seja longa. Você tem tanta certeza de que venceremos? Perguntou Androl. Claro que vamos vencer. Não é uma questão, Androl. Não podemos nos dar ao luxo de transformar isso em uma. Ele assentiu. Você tem razão. Continue. Não há mais nada a dizer. É estranho contar a história depois de todos esses anos. Por um longo tempo, não consegui falar sobre ela. A sala ficou em silêncio. Dobser estava pendurado em suas amarras, de frente para a parede, com os ouvidos tapados pelas tranças de Pevara. Os outros dois ainda estavam inconscientes. Androl os havia atingido com força e pretendia garantir que não acordassem tão cedo. Pevara os havia protegido, mas não conseguiria manter 3 escudos ao mesmo tempo se os homens tentassem se libertar. As Aes Sedai geralmente usavam mais de uma irmã para segurar um homem. 3 seriam impossíveis para qualquer canalizadora, forte ou não. Ela conseguia amarrar aqueles escudos, mas Taim havia instruído o Ashamen a praticar como escapar de um escudo amarrado. Sim, era melhor garantir que os outros 2 não acordassem. Por mais útil que fosse simplesmente cortar suas gargantas, ele não tinha estômago para isso. Em vez disso, enviou um pequeno fio de espírito e ar para tocar cada uma das pálpebras. Ele teve que usar uma única trama, e fraca, mas conseguiu tocar todos os olhos. Se as pálpebras estalassem um pouquinho, ele saberia. Isso teria que ser suficiente. Pevara ainda pensava na família. Ela estava dizendo a verdade. Odiava os amigos das trevas. Todos eles. Era um ódio comedido, não descontrolado, mas ainda forte depois de todos esses anos. Ele não teria suspeitado disso naquela mulher que parecia sorrir com tanta frequência. Ele podia sentir que ela sofria. E, estranhamente, que ela se sentia solitária. Meu pai se matou, disse Androl, sem realmente ter a intenção. Ela olhou para ele. Minha mãe fingiu que foi um acidente durante anos, continuou Androl. Ele fez isso na floresta, pulou de um penhasco. Ele tinha se sentado com ela na noite anterior e explicado o que ia fazer. Ela não tentou impedi-lo, perguntou Pevara, horrorizada. Não, disse Androl. Apenas alguns anos antes de ela encontrar o último abraço da mãe, consegui arrancar algumas respostas dela. Ela tinha medo dele. Isso foi chocante para mim. Ele sempre fora tão gentil. O que havia mudado, nesses últimos anos, para fazê-la temê-lo? Androl se virou para Pevara. Ela disse que ele via coisas nas sombras. Que ele tinha começado a enlouquecer. Ah! Você me perguntou por que vim para a Torre Negra. Queria saber por que pedi para ser testado. Bem, essa coisa que eu sou responde a uma pergunta para mim. Ela me diz quem foi meu pai e por que ele fez o que sentiu que precisava fazer. Agora consigo ver os sinais. Nosso negócio ia muito bem. Papai conseguia encontrar pedreiras e veios de metal quando ninguém mais conseguia. Os homens o contratavam para encontrar depósitos valiosos para eles. Ele era o melhor. Incrivelmente bom. Eu conseguia ver isso nele no final, Pevara. Eu tinha apenas 10 anos, mas me lembro. O medo em seus olhos. Eu conheço esse medo agora. Ele hesitou. Meu pai pulou daquele penhasco para salvar a vida da família. Sinto muito, disse Pevara. Saber o que eu sou, o que ele era, ajuda.
Começara a chover de novo, gotas grossas batendo na janela como pedrinhas. A porta da loja se abriu e Emarim, finalmente, espiou. Viu Dobser pendurado ali e pareceu aliviado. Então, viu os outros dois e se assustou. O que vocês dois fizeram? O que precisava ser feito, disse Androl, levantando-se. Por que demorou tanto? Quase comecei outro confronto com Coteren, disse Emarim, ainda encarando os dois Achamem cativos. Acho que temos pouco tempo, Androl. Não deixamos que nos provocassem, mas Coteren pareceu irritado, mais do que o normal. Acho que eles não vão nos tolerar por muito mais tempo. Bem, esses cativos já nos colocaram em contagem regressiva de qualquer maneira, disse Pevara, afastando Dobser para dar espaço a Emarim. Você acha mesmo que consegue fazer esse homem falar? Já tentei interrogar amigos das trevas antes. Eles podem ser difíceis de decifrar. Ah, disse Emarim, mas este não é um amigo das trevas. Este é o Dobser. Não acho que seja ele mesmo, disse Androl, observando o homem flutuando em suas amarras. Não consigo aceitar que alguém possa ser obrigado a servir ao tenebroso. Ele podia sentir a discordância de Pevara. Ela realmente achava que era assim que acontecia. Qualquer um que pudesse canalizar poderia ser transformado, ela explicará. Os textos antigos falavam disso. A ideia fez Androl querer vomitar. Forçar alguém a ser mal? Isso não deveria ser possível. O destino movia as pessoas, colocava-as em situações terríveis, custava-lhes a vida, às vezes a sanidade. Mas a escolha de servir ao escuro ou à luz, certamente essa escolha não poderia ser tirada de uma pessoa. A sombra que ele viu atrás dos olhos de Dobser era prova suficiente para Androl. O homem que ele conhecera havia sumido, morto, e algo mais, algo maligno, havia sido colocado em seu corpo. Uma nova alma. Tinha que ser isso. Seja ele o que for, disse Pevara, ainda estou cética de que você possa forçá-lo a falar. As melhores persuasões, disse Emarim, com as mãos cruzadas atrás das costas, são aquelas que não são forçadas. Pevara Sedai, por gentileza, remova as tranças que bloqueiam os ouvidos dele para que ele possa começar a ouvir, mas remova-as apenas em pequenas quantidades, como se a trança tivesse sido desamarrada e estivesse falhando. Quero que ele ouça o que estou prestes a dizer. Ela obedeceu. Pelo menos, Androl presumiu que sim. Ter um vínculo duplo não significava que eles conseguiam ver as tramas um do outro. Ele podia sentir a ansiedade dela, no entanto. Ela estava pensando nos amigos das trevas que havia interrogado e desejava alguma coisa. Uma ferramenta que ela tivesse usado contra eles. Acho que podemos nos esconder em minhas propriedades, disse Emarim com uma voz altiva. Androl piscou. O homem se ergueu mais alto, mais orgulhoso, mais autoritário. Sua voz tornou-se poderosa, desdenhosa. Assim, de repente, ele se tornará um nobre. Ninguém vai pensar em nos procurar lá, continuou Emarim. Aceitarei vocês como meus associados, e o menor entre nós, o jovem Evin, por exemplo, poderá me servir como servo. Se jogarmos a carta corretamente, podemos construir uma torre negra rival. Eu não sei o quão sensato isso seria, disse Androl, entrando no jogo. Silêncio, disse Emarim. Pedirei sua opinião quando for necessário. Aes Sedai, a única maneira de rivalizarmos com as torres branca e negra é criarmos um lugar onde canalizadores homens e mulheres trabalhem juntos. Uma torre cinzenta, por assim dizer. É uma proposta interessante. É a única coisa que faz sentido, disse Emarim, virando-se então para o prisioneiro. Ele não consegue ouvir o que dizemos. Não, disse Pevara. Solte-o, então. Eu quero falar com ele. Pevara obedeceu hesitantemente. Dobser caiu no chão, mal conseguindo se equilibrar. Ele cambaleou por um instante, cambaleando, e então imediatamente olhou para a saída. Emarim levou a mão às costas, tirou algo do cinto e jogou no chão. Um pequeno saco. O saco tilintou ao cair. Mestre Dobser, disse Emarim. O que é isso? Perguntou Dobser, agachando-se timidamente para pegar o saco. Ele espiou dentro dele e seus olhos se arregalaram visivelmente. Pagamento, disse Emarim. Dobser estreitou os olhos. Para fazer o quê? Você me enganou, mestre Dobser, disse Emarim. Não estou pedindo nada, estou pagando em troca de desculpas. Enviei Androl aqui para pedir sua ajuda, e ele parece ter ultrapassado os limites de suas instruções. Eu só queria falar com você. Não pretendia vê-lo envolto em ar e atormentado.
Dobser olhou ao redor, desconfiado. Onde você encontrou dinheiro assim, Emarim? O que te faz pensar que pode começar a dar ordens? Você é só um soldado. Ele olhou novamente para o conteúdo da bolsa. Vejo que nos entendemos, disse Emarim, sorrindo. Então você vai manter a minha fachada? Eu. Dobser franziu a testa. Olhou para Velin e Lens, caídos inconscientes no chão. Sim, disse Emarim. Isso vai ser um problema, não é? Você não acha que poderíamos simplesmente entregar Androl para Tain e culpá-lo por isso? Androl, disse Dobser, bufando. O pajem. Derrubando 2 achamas. Ninguém acreditaria. Ninguém. Um ponto válido, mestre Dobser, disse Emarim. Deles a Aes Sedai, disse Dobser, apontando o dedo para ela. Ai, eu preciso dela. Que bagunça, isso sim. Uma bagunça total. Bem, disse Dobser, talvez eu possa falar com Emiael para você. Sabe como é, resolver isso. Isso seria muito apreciado, disse Emarim, pegando uma cadeira ao lado da parede e colocando-a no chão, depois colocando outra diante dela. Sentou-se, acenando para Dobser se sentar. Androl, seja útil. Arranje algo para o mestre Dobser e eu bebermos. Chá. Você gosta de açúcar? Não, disse Dobser. Na verdade, ouvi dizer que havia vinho por aqui em algum lugar. Vinho, Androl, disse Emarim, estalando os dedos. Bem, pensou Androl, era melhor representar o papel. Ele se curvou, lançando um olhar calculado a Dobser, e então foi buscar algumas taças e vinho na despensa. Quando voltou, Dobser e Emarim conversavam amigavelmente. Eu entendo, disse Emarim. Tenho tido muita dificuldade em encontrar ajuda adequada dentro da Torre Negra. Veja bem, a necessidade de preservar minha identidade é imperativa. Eu entendo, meu lorde, disse Dobser. Ora, se alguém mais soubesse que um grão-senhor de Tyr estava entre nós, a bajulação não teria fim. Isso eu garanto. E o Emiael, bem, ele não gostaria que alguém com tanta autoridade estivesse aqui. Não, de jeito nenhum. Você entende porque eu tive que manter distância, explicou Emarim, estendendo a mão e aceitando uma taça de vinho enquanto Androl a servia. Um alto lorde de Tyr, pensou Androl, divertido. Dobser parecia estar bebendo aquilo como se fosse uma bebida forte. E todos nós pensamos que você estava bajulando Logain porque você era estúpido, disse Dobser. Ai de mim, o que me foi dado. Tain me perceberia num piscar de olhos se eu passasse muito tempo perto dele. Então, fui forçado a ir com Logain. Ele e aquele tal de dragão são obviamente fazendeiros e não reconheceriam um homem de alta linhagem. Eu direi, meu senhor, disse Dobser, que eu estava desconfiado. Como eu pensava, disse Emarim, tomando um gole do vinho. Para provar que não está envenenado, explicou, antes de passar a taça para Dobser. Está tudo bem, meu senhor, disse Dobser. Eu confio em você. Ele virou o vinho de um só gole. Se não pode confiar em um grão-senhor, em quem pode confiar, certo? Exatamente, disse Emarim. Posso te dizer uma coisa, disse Dobser, estendendo a xícara e abanando-a para Androl encher de novo. Você vai precisar encontrar um jeito melhor de se manter longe de Tain. Seguir Logain não vai mais funcionar. Emarim tomou um longo e contemplativo gole de sua taça de vinho. Tain o pegou. Entendo. Eu imaginei que seria assim. Velin e os outros que apareceram contaram a história. Disse Dobser, deixando Androl encher sua xícara novamente. Mas Logain é forte. Dá muito trabalho para transformar um homem como ele. Força de vontade, sabe? Vai levar 1 ou 2 dias para transformá-lo. Enfim, você pode muito bem vir até Tain e explicar o que está fazendo. Ele vai entender, e continua dizendo que os homens são mais úteis para ele se ele não tiver que transformá-los. Não sei porquê, mas não tem escolha a não ser transformar Logain. Processo horrível. Dobser estremeceu. Então irei falar com ele, mestre Dobser. Por acaso, você me apoiaria? Eu farei com que você seja pago pelo esforço. Claro, claro, disse Dobser. Por que não? Ele virou o vinho e se levantou com dificuldade. Ele vai dar uma olhada em Logain. Sempre dá uma olhada, a esta hora da noite. E seria onde? Perguntou Emarim. Os cômodos escondidos, disse Dobser. Nas fundações que estamos construindo. Sabe a parte leste, onde o desabamento exigiu toda aquela escavação extra. Aquilo não foi um desabamento,
apenas uma desculpa para encobrir o trabalho extra que estava sendo feito. E Dobser hesitou. E chega, disse Pevara, amarrando o homem no ar novamente e tapando seus ouvidos. Ela cruzou os braços, olhando para Emarin. Estou impressionada. Emarin abriu as mãos num gesto de humildade. Sempre tive talento para fazer os homens se sentirem à vontade. Na verdade, não sugere escolher Dobser porque achei que seria fácil suborná-lo. Escolhi-o por causa de seus, discretos poderes de expressão cognitiva. Transformar alguém em sombra não o torna menos estúpido, disse Androl. Mas se você conseguiu fazer isso, por que tivemos que atacá-lo em primeiro lugar? É uma questão de controlar a situação, Androl, disse Emarin. Um homem como Dobser não deve ser confrontado em seu elemento, cercado por amigos mais espertos do que ele. Tínhamos que assustá-lo, fazê-lo se contorcer e então oferecer-lhe uma maneira de escapar. Emarin hesitou, olhando para Dobser. Além disso, acho que não queríamos arriscar que ele fosse para Tain, o que ele muito bem poderia ter feito se eu tivesse abordado em particular, sem a ameaça de violência. E agora? Perguntou Pevara. Agora, disse Androl, vamos encharcar esses três com algo que os manterá dormindo até Beltine. Reuniremos Nalaon, Canler, Evine e Jonete. Esperaremos Tain terminar sua inspeção em Logain, invadiremos, o resgataremos e retomaremos a Torre da Sombra. Ficaram em silêncio por um momento, o quarto iluminado apenas pela única lâmpada bruxuleante. A chuva batia na janela. Bem, disse Pevara, contanto que não seja uma tarefa difícil que você está propondo, Androl. Rand abriu os olhos para o sonho, um tanto surpreso ao descobrir que havia adormecido. A Vienda finalmente o deixará cochilar. Na verdade, ela provavelmente estava se deixando cochilar também. Parecia tão cansada quanto ele. Mas, talvez. Ele se levantou no prado de grama morta. Conseguirá sentir a preocupação dela não apenas pelo vínculo, mas também pela forma como ela o abraçara. A Vienda era uma lutadora, uma guerreira, mas mesmo um guerreiro precisava de algo em que se agarrar de vez em quando. Luz sabia que sim. Ele olhou ao redor. Aquilo não parecia Tel'aran'rhiod, não completamente. O campo morto se estendia à distância por todos os lados, presumivelmente até o infinito. Este não era o verdadeiro mundo dos sonhos, era um mundo de sonhos, um mundo criado por um poderoso sonhador ou andarilho dos sonhos. Rand começou a andar, os pés esmagando folhas mortas, embora não houvesse árvores. Ele provavelmente poderia ter se enviado de volta aos seus próprios sonhos, embora nunca tivesse sido tão bom em sonhos como muitos dos renegados, ele conseguia até ali. A curiosidade o impeliu. Eu não deveria estar aqui, pensou ele. Eu estabeleci proteções. Como ele havia chegado a este lugar e quem o havia criado? Ele tinha uma suspeita. Havia uma pessoa que costumava usar fragmentos de sonhos. Rand sentiu uma presença próxima. Continuou andando, sem se virar, mas sabia que agora alguém caminhava ao seu lado. Elan, disse Rand. Leosterin. Elan ainda usava seu corpo mais novo, o homem alto e bonito que vestia vermelho e preto. Ele morre, e a poeira logo reinará. A poeira, e nada mais. Como você passou pelas minhas proteções? Não sei, disse Moridin. Eu sabia que, se eu criasse este lugar, você se juntaria a mim. Você não pode ficar longe de mim. O padrão não permitirá. Somos atraídos um para o outro, você e eu. Vez após vez. 2 navios atracados na mesma praia, batendo um no outro a cada nova maré. Poético, disse Rand. Você finalmente soltou Mierin, eu vi. Moridin parou, e Rand fez uma pausa, olhando para ele. A fúria do homem parecia emanar dele em ondas de calor. Ela veio até você? Perguntou Moridin. Rand não disse nada. Não finja que sabia que ela ainda estava viva. Você não sabia, não tinha como saber. Rand permaneceu imóvel. Seus sentimentos em relação a Lanfear, ou como quer que ela se chamasse agora, eram complexos. Leosterin a desprezava, mas Rand a conhecia principalmente como Selene e tinha carinho por ela, pelo menos até ela tentar matar Egwene e a Vienda. Pensar nela o fez pensar em Moiraine, o fez ter esperanças em coisas que não deveria ter esperança. Se Lanfear ainda estiver viva, Moiraine também estará? Ele encarou Moridin com calma e confiança. Perdê-la é inútil agora, disse Rand. Ela não tem mais poder sobre mim. Sim, disse Moridin. Eu acredito em você. Ela não acredita, mas acho que ela ainda guarda uma espécie de mágoa com a mulher que você escolheu.
Qual é o nome dela mesmo? Aquela que se chama Aiel, mas carrega armas. Rand não reagiu à tentativa de irritá-lo. De qualquer forma, Mierin te odeia agora, continuou Moridin. Acho que ela te culpa pelo que aconteceu com ela. Você deveria chamá-la de Sindani. Ela foi proibida de usar o nome que adotou. Sindani, disse Rand, experimentando a palavra. Última chance. Vejo que seu mestre ganhou senso de humor. Não era para ser engraçado, disse Moridin. Não, suponho que não. Rand olhou para a paisagem infinita de grama e folhas mortas. É difícil imaginar que eu tivesse tanto medo de você naqueles primeiros dias. Você invadiu meus sonhos naquela época, ou me trouxe para um desses fragmentos de sonho. Nunca consegui entender. Moridin não disse nada. Lembro-me de uma vez, disse Rand. Sentado perto da fogueira, cercado por pesadelos que pareciam Tel'aran'rhiod. Você não conseguiria puxar alguém completamente para dentro do mundo dos sonhos, mas eu não sou um andarilho dos sonhos, capaz de entrar sozinho. Moridin, como muitos dos renegados, geralmente entrava em Tel'aran'rhiod em carne e osso, o que era perigoso. Alguns diziam que entrar em carne e osso era algo maligno, que fazia com que você perdesse parte da sua humanidade. Também o tornava mais poderoso. Moridin não deu nenhuma pista sobre o que acontecerá naquela noite. Rand lembrava-se vagamente daqueles dias, viajando em direção a Tyr. Lembrava-se de visões noturnas, visões de seus amigos ou familiares que tentariam matá-lo. Moridin. E Shamael o vinha arrastando contra a vontade para sonhos que cruzavam Tel'aran'rhiod. Você estava louco, naqueles dias, disse Rand suavemente, olhando nos olhos de Moridin. Ele quase conseguia ver as chamas queimando ali. Você ainda está louco, não é? Você só conseguiu contê-lo. Ninguém poderia servi-lo sem estar pelo menos um pouco louco. Moridin deu um passo à frente. Provoque como quiser, Leosterin. O fim se aproxima. Todos serão entregues à grande sufocação da sombra, para serem esticados, dilacerados, estrangulados. Rand também deu um passo à frente, chegando até Moridin. Eles eram da mesma altura. Você se odeia, sussurrou Rand. Eu sinto isso em você, Elan. Antes você o servia por poder, agora o faz porque a vitória dele, e o fim de todas as coisas, é a única libertação que você jamais conhecerá. Você prefere não existir a continuar sendo você. Você deve saber que ele não vai te libertar. Nunca. Não você. Moridin zombou. Ele vai me deixar te matar antes que isso acabe, Leosterin. Você, e a de cabelos dourados, e a mulher Aiel, e a pequena de cabelos escuros. Você age como se isso fosse uma competição entre você e eu, Elan, Rand interrompeu. Moridin riu, jogando a cabeça para trás. Claro que sim. Você não viu aquele Yeti? Pelas quedas de sangue, Leosterin. É sobre nós dois. Assim como em eras passadas, repetidamente, lutamos um contra o outro. Você e eu. Não, disse Rand. Desta vez não. Terminei com você. Tenho uma batalha maior para travar. Não tente. A luz do sol explodia através das nuvens acima. Muitas vezes não havia luz do sol no mundo dos sonhos, mas agora ela banhava a área ao redor de Rand. Moridin cambaleou para trás. Olhou para a luz, depois encarou Rand e estreitou os olhos. Não pense que vou acreditar nos seus truques simples, Leosterin. Veiramon ficou abalado com o que você fez com ele, mas não é tão difícil assim segurar Saidin e ouvir os batimentos cardíacos das pessoas acelerarem. Rand exerceu sua vontade. As folhas mortas e crepitantes começaram a se transformar sob seus pés, ficando verdes novamente, e brotos de grama irromperam por entre as folhas. O verde se espalhou como tinta derramada, e as nuvens acima dele evaporaram. Os olhos de Moridin se arregalaram. Ele cambaleou, olhando para o céu enquanto as nuvens recuavam. Rand pôde sentir seu choque. Aquele era o fragmento do sonho de Moridin. No entanto, para atrair outro, ele teve que colocá-lo perto de Tel'aran'rhiod. Essas regras se aplicavam. Havia algo mais também, algo na conexão entre os dois. Rand avançou, erguendo os braços para os lados. A grama brotava em ondas, flores vermelhas irrompiam do chão como um rubor sobre a terra. A tempestade se acalmou, as nuvens escuras foram dissipadas pela luz. Diga ao seu mestre, ordenou Rand. Diga a ele que esta luta não é como as outras. Diga a ele que estou cansado de lacaios, que estou farto desse movimento mesquinho de peões. Diga a ele que estou indo atrás dele.
Isso está errado, disse Moridin, visivelmente abalado. Isso não é. Ele olhou para Rand por um momento, parado sob o sol escaldante, e então desapareceu. Rand respirou fundo. A grama morreu ao seu redor, as nuvens voltaram, a luz do sol desapareceu. Embora Moridin tivesse ido embora, manter aquela transformação da paisagem tinha sido difícil. Rand desabou, ofegante, recuperando-se do esforço. Aqui, desejar que algo seja verdade pode torná-lo realidade. Se ao menos as coisas fossem tão simples no mundo real. Ele fechou os olhos e se mandou, para dormir o breve instante antes de ter que se levantar. Levantar-se e salvar o mundo. Se pudesse. Pevara agachou-se ao lado de Androl na noite chuvosa. Seu manto estava completamente encharcado. Ela conhecia algumas tramas que teriam sido úteis para isso, mas não ousou canalizar. Ela e os outros enfrentariam Aes Sedai transformadas e mulheres da Aja Negra. Eles poderiam sentir se ela canalizasse. Eles definitivamente estão guardando a área, sussurrou Androl. À frente deles, o chão se dividia em uma grande sequência de trincheiras e alvenarias labirínticas. Eram as salas de fundação do que viria a se tornar a Torre Negra propriamente dita. Se Dobser estivesse certo, outras salas haviam sido criadas dentro da fundação, câmaras ocultas, já concluídas, que continuariam secretas enquanto a própria torre fosse construída. Um par de Achamens de Tain conversava por perto. Embora tentassem parecer despreocupados, o efeito era prejudicado pelo clima. Quem escolheria ficar do lado de fora em uma noite como aquela? Apesar de um braseiro quente os iluminar e uma trama de ar para afastar a chuva, sua presença era suspeita. Guardas! Pevara tentou enviar o pensamento diretamente para Androl. Funcionou. Ela pôde sentir a surpresa dele quando o pensamento se intrometeu no dele. Algo retornou, vago. Devíamos aproveitar. Sim, ela respondeu. O próximo pensamento era complexo demais, então ela o sussurrou. Como você nunca percebeu que ele deixava a fundação guardada à noite? Se realmente existem salas secretas, então o trabalho nelas também deve ser feito à noite. Tain estabeleceu um toque de recolher, sussurrou Androl. Ele nos deixa ignorá-lo apenas quando lhe convém, como para o retorno de Velen esta noite. Além disso, esta área é perigosa, com aqueles fossos e trincheiras. Seria um bom motivo para colocar guardas, exceto. Só que, disse Pevara, Tain não é exatamente do tipo que se importa se uma ou duas crianças quebram o pescoço por estarem bisbilhotando por aí. Androl assentiu. Pevara e Androl esperaram na chuva, contando suas respirações, até que 3 raios de fogo voaram da noite e atingiram os guardas diretamente em suas cabeças. Os 2 Achamem caíram como sacos de grãos. Nalaon, Emarim e Jonete haviam feito seu trabalho com perfeição. Canalização rápida, com sorte, ou não seria notado ou seria considerado obra dos homens de Tain em guarda. Luz, pensou Pevara. Androl e os outros são realmente armas. Ela não havia parado para considerar que Emarim e os outros liderariam com ataques letais. Era completamente fora de sua experiência como Aes Sedai. Aes Sedai nem matavam dragões falsos se pudessem evitar. Matar com suavidade, disse Androl, olhando para frente. Mesmo que lentamente. Luz. Sim, talvez houvesse vantagens no vínculo deles, mas também era extremamente inconveniente. Ela teria que praticar a proteção dos pensamentos. Emarim e os outros saíram da escuridão, juntando-se a Pevara e Androl no braseiro. Canler ficou para trás, com os outros rapazes de 2 rios, pronto para liderá-los da Torre Negra em uma tentativa de fuga se algo desse errado naquela noite. Fazia sentido deixá-lo, apesar de seus protestos. Ele tinha uma família. Arrastaram os cadáveres para as sombras, mas deixaram o braseiro aceso. Quem procurasse os guardas veria que a luz ainda estava lá, mas a noite estava tão enevoada e chuvosa que seria preciso se aproximar para perceber que seus assistentes haviam desaparecido. Embora reclamasse com frequência que não sabia por que os outros o seguiam, Androl imediatamente assumiu o comando do grupo, enviando Nalaon e Jonete para vigiar na borda da fundação. Jonete carregava seu arco, sem corda na noite chuvosa. Eles esperavam que a chuva parasse e que ele pudesse usá-lo quando não pudessem arriscar a canalização. Androl, Pevara e Emarim deslizaram por uma das encostas lamacentas até os poços de fundação que haviam sido cavados. A lama espirrou sobre ela ao pousar, mas ela já estava encharcada, e a chuva lavou a sujeira. A fundação era feita de pedras erguidas para formar paredes entre salas e corredores. Ali embaixo, isso se transformava em um labirinto, com fluxo constante de chuva caindo de cima. De manhã,
Os soldados Achamen se preparavam para secar a fundação. Como encontramos a entrada? Perguntou Pevara. Androl ajoelhou-se, com um minúsculo globo de luz pairando sobre sua mão. Gotas de chuva atravessavam a luz, parecendo minúsculos meteoritos por um instante, enquanto brilhavam e desapareciam. Ele pousou os dedos na água acumulada no chão. Ele olhou para cima e apontou. A água corre para cá, sussurrou. Está indo para algum lugar. É lá que encontraremos Tain. Emarim grunhiu em agradecimento. Androl ergueu a mão, convocando Jonete e Nalaon para a base com eles, e então os conduziu, pisando suavemente. Você. Silenciosamente. Mova-se. Bem, ela enviou. Treinado como batedor, ele retornou. Nas florestas. Montanhas de névoa. Quantos trabalhos ele fizera na vida. Ela se preocupava com ele. Uma vida como a que ele levava podia indicar insatisfação com o mundo, impaciência. A maneira como ele falava da Torre Negra, porém, a paixão com que estava disposto a lutar, isso dizia algo diferente. Não se tratava apenas de lealdade a Logain. Sim, Androl e os outros respeitavam Logain, mas para eles, ele representava algo muito maior. Um lugar onde homens como eles eram aceitos. Uma vida como a de Androl poderia indicar um homem que não se comprometeria nem se daria por satisfeito, mas também poderia indicar algo mais, um homem que buscava. Um homem que sabia que a vida que desejava existia lá fora. Ele só precisava encontrá-la. Eles ensinam você a analisar pessoas assim na Torre Branca. Androl sussurrou para ela enquanto parava ao lado de uma porta e movia seu globo de luz para dentro, gesticulando para que os outros o seguissem. Não, ela respondeu, tentando praticar esse método de comunicação para tornar seus pensamentos mais fluidos. É algo que uma mulher adquire após seu primeiro século de vida. Ele respondeu com um sorriso tenso e divertido. Passaram por uma série de cômodos inacabados, nenhum deles com telhado, antes de chegarem a uma área de terra não trabalhada. Alguns barris continham piche, mas haviam sido deslocados para o lado e as tábuas sobre as quais normalmente se apoiavam haviam sido arrancadas. Um poço se abriu no chão ali. A água escorria pela borda do poço e descia para a escuridão. Androl ajoelhou-se e escutou, depois acenou para os outros antes de deslizar para dentro dele. Seu respingo veio um segundo depois. Pevara o seguiu, descendo apenas alguns metros. A água estava fria em seus pés, mas ela já estava encharcada. Androl se curvou, liderando o caminho sob uma saliência de terra, e então se levantou do outro lado. Seu pequeno globo de luz revelou um túnel. Uma vala havia sido cavada ali para reter a água da chuva. Pevara imaginou que eles estavam diretamente acima dela quando derrubaram os guardas. Dobseira à direita, ela enviou enquanto os outros mergulhavam atrás. Tain construindo túneis e câmaras secretas. Atravessaram a trincheira e continuaram. Um pouco mais adiante no túnel, chegaram a um cruzamento onde as paredes de terra estavam escoradas, como os poços de uma mina. Os 5 se reuniram ali, olhando para um lado e depois para o outro. 2 caminhos. Aquele caminho é para cima, sussurrou Emarim, apontando para a esquerda. Talvez para outra entrada nestes túneis. Provavelmente deveríamos ir mais fundo, disse Nalaon. Você não acha? Sim, disse Androl, lambendo o dedo e testando o ar. O vento está soprando para a direita. Vamos por ali primeiro. Tenha cuidado. Haverá outros guardas. O grupo deslizou mais para dentro dos túneis. Há quanto tempo Tain trabalhava naquele complexo? Não parecia muito extenso. Eles não passaram por outras ramificações, mas ainda assim, era impressionante. De repente, Androl parou, e os outros pararam. Uma voz resmungona ecoou pelo túnel, baixa demais para que conseguissem entender as palavras, acompanhada por uma luz bruxuleante nas paredes. Pevara abraçou a fonte e preparou tramas. Se ela canalizasse, alguém na fundação perceberia? Androl também estava obviamente hesitante. Canalizar para cima, para matar os guardas, já era suspeito o suficiente. Se os homens de Tain lá embaixo sentissem o poder único sendo usado. A figura se aproximava, a luz o iluminava. Ouviu-se um rangido ao lado dela, enquanto Jonete puxava seu arco Churivers com a corda retraída. Mal havia espaço para ele no túnel. Ele disparou com um estalo, o ar assobiando. O resmungo cessou e a luz se apagou. O grupo correu para frente e encontrou Coteren caído no chão, com os olhos vidrados e a flecha atravessada no peito. Sua lanterna queimava fracamente no chão ao lado dele. Jonete recuperou a flecha e a limpou nas roupas do morto. É por isso que eu ainda carrego um arco,
seu filho da mãe. Aqui, disse Emarim, apontando para uma porta grossa. Coteren estava aguardando-a. Preparem-se, sussurrou Androl, abrindo a grossa porta de madeira. Mais adiante, encontraram uma fileira de celas rústicas embutidas na parede de terra, cada uma delas pouco mais que um cubículo coberto, escavado na terra, com uma porta na abertura. Pevara espiou por uma delas, que estava vazia. O cubículo não tinha espaço suficiente para um homem ficar de pé lá dentro, e a sala estava às escuras. Estar trancado naquela cela significaria ficar preso na escuridão, espremido em um espaço como um túmulo. Luz, disse Nalaon. Androl. Ele está aqui. É o Logain. Os outros correram para se juntar a ele, e Androl arrombou a fechadura com uma mão surpreendentemente hábil. Eles abriram a porta da cela e Logain rolou para fora com um gemido. Ele parecia horrível, coberto de sujeira. Antigamente, aquele cabelo escuro e cacheado e aquele rosto forte poderiam tê-lo tornado bonito. Ele parecia tão fraco quanto um mendigo. Ele tossiu e se ajoelhou com a ajuda de Nalaon. Androl ajoelhou-se imediatamente, mas não em reverência. Olhou Logain nos olhos enquanto Emarim dava ao líder Achamem seu cantil para beber. Bem, perguntou Pevara. É ele, pensou Androl, uma onda de alívio percorrendo o vínculo. Ainda é ele. Eles o teriam deixado ir se o tivessem transformado, respondeu Pevara, cada vez mais confortável com esse método de comunicação. Talvez. A menos que seja uma armadilha. Meu senhor Logain. Androl. A voz de Logain estava rouca. Jonete. Nalaon. E uma Aes Sedai. Ele inspecionou Pevara. Para um homem que aparentemente havia sofrido dias, talvez semanas, de encarceramento, ele parecia notavelmente lúcido. Eu me lembro de você. Que haja você é, mulher. Isso importa, ela respondeu. Muito, disse Logain, tentando se levantar. Ele estava muito fraco, e Nalaon teve que apoiá-lo. Como você me encontrou? Essa é uma história para quando estivermos seguros, meu senhor, disse Androl. Ele espiou pela porta. Vamos andando. Ainda temos uma noite difícil pela frente. Androl congelou e bateu a porta. O que foi? Perguntou Pevara. Canalização, disse Jonete. Poderosa. Gritos abafados pela porta e pelas paredes de terra soavam lá fora, no corredor. Alguém encontrou os guardas, disse Emarim. Meu Lord Logain, você sabe lutar. Logain tentou se levantar sozinho, mas depois cedeu novamente. Seu rosto assumiu uma expressão determinada, mas Pevara sentiu a decepção de Androl. Logain havia recebido a raiz forquilha, ou isso, ou ele estava simplesmente cansado demais para canalizar. Não era de se surpreender. Pevara já vira mulheres em melhor forma do que aquela, exaustas demais para abraçar a fonte. Para trás, gritou Androl, aproximando-se da porta, encostando-se na parede de terra. A porta explodiu em uma onda de fogo e destruição. Pevara não esperou que os destroços se assentassem. Ela entrelaçou o fogo e lançou uma coluna de destruição pelo corredor adiante. Ela sabia que estava enfrentando amigos das trevas, ou pior. Os 3 juramentos não a impediram ali. Ela ouviu gritos, mas algo desviou o fogo. Imediatamente, um escudo tentou se interpor entre ela e a fonte. Ela lutou contra ele, com dificuldade, e se abaixou para o lado, respirando fundo. Seja quem for, é forte, disse Pevara. Uma voz gritava ordens distantes, ecoando nos túneis. Jonete ajoelhou-se ao lado dela, com o arco para fora. Luz, é a voz de Taim. Não podemos ficar aqui, disse Logain. Androl. Um portal. Estou tentando, disse Androl. Luz, estou tentando. Bah, Nalaon colocou Logain no chão, ao lado da parede. Já estive em situações mais difíceis antes. Ele se juntou aos outros na porta, lançando teias pelo corredor. Rajadas sacudiram as paredes laterais e terra choveu do telhado acima. Pevara pulou na frente da porta, soltando uma trama, e então se ajoelhou ao lado de Androl. Ele olhou para frente, sem enxergar, o rosto uma máscara de concentração. Ela podia sentir a determinação e a frustração pulsando através do vínculo. Ela pegou a mão dele. Você consegue, ela sussurrou. A porta se abriu e Jonete caiu para trás, com o braço queimado. O chão tremeu, as paredes começaram a se desfazer. O suor escorria pelas laterais do rosto de Androl. Ele cerrou os dentes, o rosto ficando vermelho e os olhos arregalados. Fumaça entrava pela porta,
fazendo Emarin tossir enquanto Nalaon curava Joneter. Androl gritou, e se aproximou do topo daquele muro em sua mente. Ele estava quase lá. Ele podia. Uma trama se espalhou pelo cômodo, uma ondulação na terra, e o teto desgastado finalmente cedeu. A terra caiu sobre eles, e tudo ficou escuro.